Eu vou chamar a Dani Lima de volta aqui para comentar a pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data, em que o presidente Lula aparece na liderança em todo o cenário de primeiro turno. Nós tivemos ali, na verdade, da última pesquisa que foi do mês passado, se não me engano, dia 5 de maio, para a de hoje, dia 1º de junho, nós tivemos, falando assim, do que importa, principalmente, segundo turno, Lula ganhando, se eu não me engano, 1 ponto e Flávio perdendo 4. Então, Flávio, a pré-campanha de Flávio encolheu, Lula ganhou força dentro da margem de erro, mas se não me engano, margem de erro já não comporta esses 4% que perdeu Flávio Bolsonaro. Dani, aí nessa pesquisa a gente já consegue mensurar o impacto da relação de Flávio Bolsonaro, senador, com Daniel Worcaro, banqueiro ou ex-banqueiro, como preferirem, mas ainda não tem o resultado da ida de Flávio aos Estados Unidos. Como é que você acha que isso pode impactar nas próximas pesquisas? Joana, eu estou muito curiosa, na verdade, para que os institutos façam 2 perguntas em separado, sabe? Eu trouxe uma apuração na semana passada, à quente, a decisão do governo americano de decretar Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, salvo engano, como organizações terroristas, salvo engano, foi na quinta-feira à noite, né? Eu consegui acompanhar, recebi o relatório de uma pesquisa qualitativa, ou seja, você investiga um determinado grupo de pessoas, neste caso, de diferentes estamentos sociais, segmentos socioeconômicos e regiões do país, e, por óbvio, inclinações ideológicas, porque se a pesquisa busca só o grupo que apoia, né, aquele candidato ou pré-candidato que o está monitorando, ela é inútil, né? Porque ninguém quer falar só para a própria bolha, todo mundo quer o quê? Crescer. Essa pesquisa qualitativa foi feita pelo Palácio do Planalto, é um grupo que vem sendo monitorado e que é usado para medir a temperatura das reações do governo a determinadas questões. Neste caso, esse grupo foi questionado sobre essa determinação dos Estados Unidos a respeito do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho. E o resultado me surpreendeu. Explico aqui para o nosso ouvinte da TMC. Ninguém discorda que o problema das facções criminosas é um problema gravíssimo no Brasil. Absolutamente ninguém discorda do fato de que essas organizações criminosas precisam ser combatidas com mais afinco. Ninguém minimiza a influência deletéria que elas têm nas regiões em que elas controlam. E aí eu posso destacar o estado do Rio de Janeiro, que é o mais flagrante, onde metade do território, segundo as últimas pesquisas, está dominado por milícia, narcomilícia ou crime organizado propriamente dito, né? Tráfico de drogas. Dito isso, a intervenção do presidente Donald Trump é vista com 2 sentimentos preponderantes: medo e desconfiança. Desconfiança de que a decretação dessas organizações criminosas como instituições terroristas seja uma cortina de fumaça para exploração indevida e não autorizada de terras raras, de território amazônico e, me surpreendeu, de água brasileira. E medo, porque os moradores, em especial de comunidades mais carentes, fragilizadas, né, socioeconomicamente falando, temem ser eles alvo de um ataque ou de uma ação norte-americana apenas por serem pobres. Então, resumo, grosso modo, esse monitoramento mostra que as pessoas não veem Donald Trump como um interlocutor confiável, ou seja, a imagem dos Estados Unidos não é mais a mesma imagem que os Estados Unidos tinha 10 anos atrás, por exemplo, né, como garantidor de democracia. Ao contrário, sob Trump, ele é visto como um fator de instabilidade. E 2, as pessoas não estão levando isso tão a ferro e fogo como parece, né, nas bolhas de redes sociais. Então, eu tenho curiosidade, voltando à sua pergunta, e aí peço desculpas, né, por ter me alongado, mas achei que era uma apuração que valia a pena trazer aqui. Eu tenho muita curiosidade para que haja um instituto que pergunte, claramente, o que foi que as pessoas acharam, né, da decisão do governo americano estimulado por Flávio Bolsonaro de tomar essa medida, e 2, depois a gente consegue talvez entender o impacto real para a campanha deste
pré-candidato. Porque, por exemplo, nas palavras do promotor Lincoln Gakia, que é um dos homens mais ameaçados do país por investigar há mais de 2 décadas o primeiro comando da capital, e foi, por exemplo, o cara que chefiou o caso que levou a Deolane à prisão agora, né, numa articulação dela com o Marcola, do PCC, acabou indo para a prisão a influenciadora. Ele falou, olha, isso não ajuda, ao contrário, atrapalha o combate ao crime organizado. Então, os principais especialistas do país têm manifestado preocupação e a população está entendendo. Dito isso, nessa pesquisa Real Time Big Data, algo que me chama muito a atenção é o fato de que, pela primeira vez, o Zema e o Caiado pontuam a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro no segundo turno. Né? O que mostra que, de fato, as pessoas... houve uma perda de densidade em torno do candidato do PL. Se isso vai se sustentar, Joana, é muito cedo para dizer. Mas é a 3ª ou 4ª pesquisa consecutiva que mostra um efeito dark horse, digamos assim, dessa empreitada digamos, cinematográfica, né, da família Jair Bolsonaro junto ao Daniel Vorcaro.